Oi pessoal, tudo bem? Trago novamente uma obra do H.G. Wells, tá? Como dica de leitura do vídeo de hoje, tá? A exemplo do vídeo passado, né? Que foi A Máquina do Tempo, né? Um clássico da ficção científica. Hoje é A Guerra dos Mundos, um dos principais livros desse brilhante autor inglês, né? A Guerra dos Mundos, além do grande valor literário, artístico, né, ele tem uma importância, esse livro tem uma importância acadêmica também, na área de comunicação social. Mas eu vou falar disso um pouquinho mais adiante, tá? Eu vou me ater um pouco na história do livro e depois eu comento alguns outros aspectos. Bom, a Guerra dos Mundos, né, essa aqui é uma edição da LPM, né? As edições Pocket da LPM, tem 255 páginas da história, né? O livro todo, né? O Wells escreveu esse livro em 1897 e é publicado no ano seguinte, 1898, né? Então ele narra a, a invasão da Terra por marcianos. Por isso a Guerra dos Mundos, né? Essa é a história do título, né? Ele começa o livro, assim, desde o início, o livro é muito dramático, tá? E ele começa assim, já, de maneira brilhante para mim, já agarrando o leitor, né? Capítulo 1, A Véspera da Guerra. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui. Ninguém teria acreditado, nos últimos anos do século XIX, que este mundo estava sendo rigorosa e atentamente observado por inteligências superiores à do homem, mas tão mortais quanto a dele, que os homens, enquanto se atarefavam com suas diversas preocupações, eram examinados e estudados, talvez quase tão minuciosamente quanto um homem pudesse examinar com um microscópio as criaturas transitórias que fervilham e se multiplicam numa gota d'água. Então a história, ele especula, né, que no planeta Marte as condições de vida estavam se exaurindo, né, então eles resolvem colonizar um outro planeta. Né, e existe a proximidade com a Terra, né, então um certo dia, né, a história é contada pelo narrador personagem, ele participa, ele é uma testemunha ocular da história. Tá? Então vão chegando cilindros, né, com marcianos, cilindros gigantescos são jogados para a Terra com marcianos, e eles começam a construir máquinas de guerra aqui, que são máquinas, são trípodes, né, são como se fossem, imagine pratos com tripés, assim, né, 30 metros de altura, né, e eles vão por meio de um raio de calor e por gases, assim, e eles vão destruindo e matando todo mundo, né? A história se passa na Inglaterra, né? Ali no sudeste da Inglaterra, indo para Londres, né? Subindo e indo para Londres. Né? E eles vão destruindo tudo que eles tiverem, né? Mas na realidade, o propósito deles não é só a destruição. Né? O próprio G. Wells comenta no livro, né, que o homem destrói o seu semelhante, o homem destrói animais, né, extingue, né, por interesses próprios, né, e ele quer sobreviver, né. Então os interesses marcianos vão além disso, né, eles querem sobreviver aqui e ter uma nova vida aqui, né. Então o Wells ele passa por o narrador, né, ele vai falando sobre esse rastro de destruição. Ele fala sobre que é uma parte incrível, assim, sobre a saída da população de Londres, né, desesperada, um caos, né, as pessoas com medo, né, do que está acontecendo, né, fugindo, né,
São partes dramáticas e incrivelmente bem descritas, né, pela essa imaginação do Wells, né. Vou ler um outro trecho aqui que é interessante, né. Nunca antes na história das guerras a destruição se mostrara tão indiscriminada e tão universal. Eu queria salientar que o Wells, ele é de 1866 e ele morre em 1846. Vive em Londres, ele vivia perto de Londres, né? E ele vivenciou, né, décadas depois do que ele escreveu, os horrores do nazifascismo, né, os crimes da extrema-direita, né? E ele viu também a derrota disso, né? Derrota dessa ideologia nefasta, né, que tem ressurgido no mundo com força, né? E imagina o que o Wells imaginaria, né? Imaginaria, naquela época ele escreveu isso aqui, os horrores, né? Imagine isso, né? Se ele previsse isso, né? Os horrores que ele ia vivenciar, né? Mas o livro é maravilhoso, né? E ele tem ele tem versões cinematográficas, né? Como essa aqui de 1953. É muito boa essa versão. Tá? Ele tem uma versão, o livro tem uma versão do Spielberg de 2005 com Tom Cruise, uma versão razoável, né? Mas a versão mais famosa da história é uma versão para o rádio. Por isso que eu comentei antes, né, da importância na comunicação social. Né? Em 1938, um jovem chamado Orson Welles, que viria a ser o diretor do Cidadão Kane, Marca da Maldade, grandes filmes dos anos 40, né? 40, 50 ele fez, né? Ele dramatizou a Guerra dos Mundos para um programa de rádio. E muita gente que sintonizou depois de começar a narrativa achou que era verdadeira a história. Ele faz um programa noticioso, assim, com repórteres falando, narrando a suposta invasão. Né? Então teve gente que acreditou e entrou em pânico. Né? Então até hoje, a força dessa mídia social que é o rádio, que permanece ainda muito forte, tem uma influência, uma força na vida das pessoas muito grande. Né? E passa os anos, ela permanece forte, né? Então ela é estudada, essa história é estudada no meio de comunicação social como a importância, né, do rádio, né, na vida das pessoas, né? Então espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e até a próxima. Abraço a todos!